Bom dia a todos. É uma grande honra, uma grande satisfação poder voltar a participar do Congresso Colombiano de Direito Processal e, mais uma vez, estar aqui nesta belíssima cidade de Cartagena. Eu cumprimento efusivamente a todos os amigos do Instituto Colombiano de Direito Processual, em nome do meu mestre, o professor Jairo Parra Quijano. Cumprimento a todos os estudantes e os demais colegas que aqui estão presentes, aqueles que estão na mesa, e digo que, como já foi anunciado, devo discorrer sobre as principais novidades do projeto de Código de Processo Civil brasileiro, que está em vias de ser aprovado. O novo Código de Processo Civil brasileiro está praticamente pronto para ser aprovado. Existe, do ponto de vista casuístico e dogmático, várias novidades no Código de Processo Civil. Entretanto, o valor, a razão que sustenta o novo Código de Processo Civil brasileiro é a necessidade de se outorgar, de se dar estabilidade e unidade ao direito. No Brasil nós estávamos, no Brasil chegou-se à constatação, todos perceberam que o direito vinha sendo distribuído pelos vários órgãos judiciais de forma diferente, embora os casos fossem muitas vezes similares. Ou seja, no Brasil, como em vários outros países dos sistemas de civil law, não há qualquer respeito por parte dos juízes e dos tribunais ordinários às decisões das Cortes Supremas. Do mesmo modo, a Corte Suprema não respeita as suas decisões passadas. Em outras palavras, no Brasil, até este momento, pode-se dizer que não há unidade do direito. E mais do que isso, que não há igualdade perante o direito, na medida em que já se deixou de lado há muito tempo a ideia de que igualdade perante o direito é igualdade perante a lei. Igualdade perante o direito é igualdade perante as decisões judiciais. Se o sistema está autorizado a proferir decisões diferentes para casos similares, obviamente o sistema está violentando o direito à igualdade perante o direito. Mais do que isso, um sistema que produz decisões diferentes para casos iguais ou similares não protege a segurança jurídica na sua função de previsibilidade e não é uma ordem jurídica coerente. Não é um direito racional, nem é um aparelho que distribui a justiça de modo racional. Bem, existem várias normas no novo Código de Processo Civil brasileiro que tentam eliminar a possibilidade de o sistema produzir decisões diferentes para casos similares após ter a Suprema Corte definido o sentido do direito. O problema é que esta afirmação, no sentido de que todos devem ser tratados do mesmo modo perante as decisões judiciais, é tão óbvia, mas ao mesmo tempo é tão desprezada, que nós temos que procurar as razões pelas quais a nossa cultura aceita com passividade e com naturalidade a ideia de que os tribunais
podem decidir casos iguais de forma diferente. Nós não precisamos, obviamente, aqui voltar à época da tradição do direito francês pós-revolucionário. Nós não precisamos voltar à época da Corte de Cassação francesa de 1790. Me parece que o problema atual dos direitos que convivem com a irracionalidade da distribuição da justiça nos sistemas de civil law tem a ver com a história das doutrinas. Vamos tomar em consideração, portanto, a obra que mais tem impacto sobre a doutrina de civil law no que diz respeito às Supremas Cortes. Sabidamente é a obra de Calamandrei, escrita em 1920, A Cassação Civil. A obra A Cassação Civil é uma obra citada por todos aqueles que se debruçam sobre o tema da função das Cortes Supremas. Bem, Calamandrei, ao escrever em 1920, não estava mais diante de uma Corte de Cassação que negava, obviamente, ao juiz a possibilidade de interpretar a lei. Nós sabemos que a primeira Corte de Cassação francesa teve a ideia de proibir ao juiz a interpretação da lei. Entretanto, essa proibição não sobreviveu por muito tempo, talvez nem mais por mais de 10 anos. Logo, ficou claro que não é possível se proibir ao juiz e ao tribunal a interpretação do texto legal. De modo que Calamandrei já convivia com a ideia de que a cassação serve para cassar, corrigir a falsa interpretação da lei, e não mais a contravenção contra o texto expresso da lei. Contravenção ao texto da lei era a ideia que estava à base da Corte de Cassação francesa de 1790. Falsa interpretação da lei era a ideia que serviu a Calamandrei para iniciar o desenvolvimento do seu estudo sobre a Corte de Cassação. Pois bem, o problema é que, embora Calamandrei admitisse à jurisdição a interpretação dos textos legais, Calamandrei estava se referindo, por uma razão evidente, natural, à teoria da interpretação do seu momento histórico. À época de Calamandrei, a teoria da interpretação que vigorava era a chamada teoria formalista da interpretação. Ou seja, a interpretação era uma atividade mediante a qual o intérprete ou o juiz investigam o texto legal para de lá extrair e descrever a norma contida no texto. Para a teoria de Calamandrei, a norma estava contida na lei. A norma pré-existia à interpretação. A norma era anterior à interpretação. Foi por isso que ele disse: cabe à Corte de Cassação declarar o sentido exato da lei. Declarar o sentido exato da lei. Essa expressão, declarar o sentido exato da lei, tem uma dimensão, uma amplitude, que não é percebida por aqueles que não consideram com base em que teoria da interpretação Calamandrei estava pensando. Porque a ideia de declarar o sentido exato da lei é repetida até hoje na Itália de forma irrefletida pelos juristas e pelos processualistas. Ainda se repete, por incrível que pareça, na Europa e no Brasil, que cabe à Corte Suprema declarar o sentido exato da lei. Calamandrei, quando afirmou, e isso foi posto na lei do ordenamento jurídico italiano,
que cabia à corte declarar o sentido exato da lei, estava preocupado com a tutela do legislador. Estava preocupado em tutelar o legislador contra um eventual arbítrio, entre aspas, do juiz. Dizia ele, então, cabe à Corte de Cassação declarar o sentido exato da lei e, após declarar o sentido exato da lei, garantir a unidade do direito objetivo. Garantir a unidade do direito objetivo. Garantir a unidade do direito objetivo só pode ser um mito. É uma ideia mitificante. Não há como você pensar em unidade do direito objetivo. É óbvio que não. Assim como não é possível você pensar em declarar uma norma contida no texto legal, em vista da evolução da teoria da interpretação. Hoje, aceita-se de forma pacífica, diante da evolução da teoria da interpretação, que o juiz, ao decidir, realiza uma operação de valoração de vários elementos contidos no texto para optar por uma das interpretações possíveis. Ninguém mais nega que todo o texto legal abre oportunidade para 2 ou 3 interpretações possíveis. Exatamente por conta disso é que a teoria do direito contemporânea fala em distinção entre texto e norma. É interessante perceber, aliás, que a escola de Gênova, a partir de Giovanni Tarello, de Riccardo Guastini e agora de Chiassoni, propuseram inicialmente a distinção entre texto e norma, norma como resultado da interpretação, norma como aquilo que é dito pelo tribunal e texto como a lei. Propuseram isso quando perceberam uma questão prática que surgiu diante do início do funcionamento do Tribunal Constitucional Italiano. Num primeiro momento de funcionamento do Tribunal Constitucional Italiano, não sabia a Corte se tinha que declarar a inconstitucionalidade da lei, do texto, ou se deveria declarar a inconstitucionalidade da interpretação resultante do texto. Alguns diziam, constitucionalistas e processualistas diziam, que se uma norma, se um texto legal abre oportunidade para uma interpretação inconstitucional, o texto legal deve ser declarado inconstitucional. Entretanto, não foi preciso muito tempo para que se deixasse claro que a Corte Constitucional, assim como todos os juízes, todos os tribunais ordinários, devem interpretar o texto conforme a Constituição. Interpretar o texto conforme a Constituição significa preservar o texto desde que possível uma norma ou uma interpretação ou um resultado de interpretação conforme a Constituição. Tanto é que o juiz italiano só pode levar a questão constitucional para a Corte Constitucional quando verifica que o texto não permite uma interpretação conforme a Constituição. Ora, se eu posso e tenho que interpretar o texto conforme a Constituição, é claro que o texto não se confunde com a norma válida a partir do texto legal. A lei não se confunde com a norma jurídica. Se a lei não se confunde com a norma jurídica, é exatamente porque o juiz, quando interpreta, valora para fixar a norma. O juiz elabora a norma reconstruindo o direito a partir do texto. A interpretação é uma reconstrução do direito
a partir do texto legal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a produção do direito depende do legislativo e do judiciário, e não mais apenas do legislativo, como acontecia na época de Calamandrei. O direito hoje não está mais na boca do legislador. O direito para frutificar, não apenas porque todo o texto é equívoco, mas também porque cabe ao juiz adequar o texto às novas necessidades sociais para que o direito frutifique. Tudo isso significa que o direito depende da conjugação de esforços entre o legislador e o judiciário. O judiciário a jurisdição participa na produção do direito adequado às necessidades sociais. Mas é exatamente porque a jurisdição tem que participar, não há como o juiz não participar na produção do direito, embora, obviamente, respeitando o texto legal. Mas não há como a jurisdição não participar, é apenas por esse motivo que nós temos que ter uma Corte Suprema que dê a última palavra a respeito do sentido do direito. A partir do momento em que nós constatamos que o direito não se resume apenas à lei e que a lei não serve para assegurar a igualdade de todos perante o direito, que a lei não assegura a previsibilidade, é que nós temos que admitir que as Cortes Supremas, ao invés de declarar o sentido exato da lei, têm que definir o sentido atribuível ao texto legal. Cabe à Corte Suprema definir o sentido do direito. A Corte Suprema não é uma corte de declaração da norma contida na lei. A Corte Suprema é uma corte de interpretação. Uma corte de interpretação não é uma corte de correção das decisões judiciais. Por que Calamandrei supôs que a Corte de Cassação deveria corrigir as decisões judiciais? Ora, Calamandrei, ao supor que bastaria a lei para garantir a igualdade e a previsibilidade, imaginou que o judiciário jamais iria além do texto legal quando no momento de decidir os casos. Exatamente por isso, disse ele, nós não precisamos de um regime, de um sistema similar ao do stare decisis. Nós não precisamos de um sistema de precedentes vinculantes. Nós temos a lei para garantir a igualdade. Cabe à Corte Suprema declarar o sentido exato da lei e depois garantir a aplicação desse sentido exato, corrigindo as decisões dos tribunais ordinários. Ou seja, a solução de Calamandrei foi: vamos instituir uma corte de correção. Ora, uma corte de correção é uma ingenuidade, exatamente porque parte do pressuposto de que a lei tem uma norma nela encravada e não abre oportunidade a várias elaborações de norma ou a várias interpretações. Calamandrei disse, não, o sistema de stare decisis só tem sentido para os países em que o juiz cria o direito. Só tem sentido para os sistemas em que o direito é não legislado. Disse isso expressamente na Corte de Cassação. Além disso, o sistema de precedentes vinculantes não funciona no civil law porque ele impede a evolução do direito e a evolução da interpretação do texto legal. São dois erros, dois equívocos que podem ser apresentados em poucas palavras quando nós nos deparamos com a realidade do direito contemporâneo. Não é verdade, e nunca foi verdade na realidade, que o common law constitua um sistema onde o juiz cria o direito.
Não é verdade também que no common law haja uma equiparação entre criação do direito, criação do precedente e obrigatoriedade das cortes inferiores respeitarem os precedentes. O stare decisis e o respeito aos precedentes surgiram no common law depois de séculos de funcionamento do sistema de common law. O stare decisis surge no direito, no common law inglês, no século XIX, a partir de vários séculos de existência do common law. Ou seja, não há como você pensar que o common law só funcionou porque os juízes estavam obrigados a respeitar os precedentes. Além disso, não é correto supor que os juízes de common law criam o direito, ou que, ao menos, isso é admitido por todos os teóricos do common law. Na verdade, criar o direito sempre foi discutido pelos teóricos do common law desde a célebre disputa entre Blackstone e Bentham e Austin. Essa disputa hoje, inclusive, é reproduzida diante da polêmica entre Hart e Dworkin. Não há acordo sobre se o juiz cria o direito, nem mesmo no common law. Nunca houve acordo no common law a respeito de se o juiz cria o direito. E no common law surgiu naturalmente, para que fosse garantida a previsibilidade do direito, o sistema de precedentes obrigatórios no século XIX. Ou seja, o sistema de precedentes obrigatórios não surgiu porque o juiz cria ou não cria o direito. O fato do juiz criar ou não criar o direito nada tem a ver com a estabilidade do direito. O sistema de precedentes obrigatórios tem a ver com a necessidade de estabilidade do direito. E não tem nada a ver com o fato de se saber quem cria o direito. Ademais, como todos devem saber, existem estados nos Estados Unidos da América que têm mais leis do que vários estados europeus e vários estados da América Latina. De modo que não é verdade que o sistema de precedentes ou stare decisis tenha validade apenas nos países de direito não legislado. Ao contrário, existem uma série de precedentes ditos interpretativos de textos legais nos Estados Unidos, exatamente para se garantir a estabilidade do direito e a igualdade perante as decisões judiciais. Existência de lei, criação do direito, nada tem a ver com estabilidade do direito. Estabilidade do direito se consegue, se almeja, mediante o sistema de precedentes. Mas o sistema de precedentes não existe apenas porque em um determinado sistema não existe lei, não existe texto legal, ou o juiz cria o direito. Além disso, não é verdade também que o sistema de precedentes vinculantes impede a evolução do direito e a evolução da interpretação. Calamandrei, quando escreveu em 1920, tomou em consideração o direito inglês e, portanto, a célebre decisão da House of Lords, tomada no final do século XIX em London Tramways. Essa decisão da House of Lords realmente disse: a House está subordinada a todas as suas decisões anteriores, não podendo revogá-las. Nesse momento é que se instituiu o sistema de respeito aos precedentes de forma definitiva no common law inglês, no final do século XIX. Calamandrei estava escrevendo, depois de 30 ou 40 anos, desta decisão tomada pela House of Lords. Acontece que, em primeiro lugar, esta decisão da House of Lords hoje não mais existe e foi revogada por um statement da própria House of Lords produzido em 1966. Portanto, no direito de common law inglês, hoje os juízes podem, hoje as cortes podem revogar os seus próprios precedentes. E nos Estados Unidos da América, como todos sabem, a Suprema Corte revoga precedentes a todo instante. Ela não está obrigada a respeitar os seus precedentes quando o direito muda, quando os fatos mudam, quando a tecnologia muda e, sobretudo, quando
os valores sociais, políticos e econômicos são diferentes, são outros, e exigem uma nova compreensão do direito. A revogação do direito é algo comum nos Estados Unidos da América, que convive com precedentes obrigatórios. E se pode dizer, inclusive, que o sistema de precedentes, na realidade, segundo os teóricos do common law, é fundamental para permitir a evolução do direito, para permitir a evolução da interpretação dos próprios textos legais. Como os precedentes dizem respeito a casos, quando a corte verifica que está diante de um outro caso, com fatos distintos, e faz aquilo que se chama de distinguishing, a distinção, a corte pode avançar ao lado daquele precedente que já afirmou o sentido do direito para desenvolvê-lo. Ou seja, as técnicas que permitem à corte operar com precedente permitem à corte desenvolver o direito. E é nesse sentido exatamente que Dworkin fala em romance escrito mediante capítulos. Num livro, num romance, escrito mediante capítulos. Cada capítulo seria a solução de um caso mediante um precedente, que vai se agregando a outro até que o livro ou o romance seja escrito. Ele quer, com essa figura, justamente demonstrar a importância do precedente para a evolução do direito. De modo que também não é verdade que um sistema de precedentes impeça a evolução do direito. Enfim, o problema é constatar, na realidade, que, na verdade, nós temos dificuldade de trabalhar com uma corte de interpretação e, por consequência, com uma corte de precedentes, porque nós não nos damos conta de que o juiz hoje produz a norma a partir do texto legal mediante as suas valorações. E que exatamente porque a jurisdição trabalha ao lado do legislativo na construção e reconstrução do direito, é que é necessária uma corte que dê a última palavra sobre o sentido do direito. Esta última palavra deve ser posta em termos de precedente, exatamente porque esta última palavra agrega sentido à ordem jurídica, orienta a sociedade e deve orientar as decisões em casos similares. Pena de ser violada a igualdade, a segurança jurídica e a coerência da ordem jurídica. O Código de Processo Civil brasileiro, diante de tudo isso, tenta resolver o problema ciente de que as Cortes Supremas devem funcionar como cortes de interpretação e não como cortes de correção, limitando o cabimento do recurso extraordinário à Corte Suprema. Ou seja, parte-se da premissa que o recurso extraordinário não é um direito subjetivo do litigante para a correção de toda e qualquer decisão dos tribunais ordinários. O recurso extraordinário é um instrumento que dá à Corte a possibilidade dela decidir para desenvolver o direito ou para revogar precedentes que se tornaram defasados, que se tornaram equivocados em face da evolução da sociedade. É por isso que se fala, que se inseriu no Código de Processo Civil uma norma que afirma que o recurso para as Cortes Supremas deve ser admitido quando presente a chamada repercussão geral. A repercussão geral diz respeito à amplitude social, econômica e política da decisão, a importância da decisão para o desenvolvimento do direito. Em poucas palavras, isso significa que a Corte Suprema não mais estará obrigada a decidir todo e qualquer recurso interposto pelo vencido perante um tribunal ordinário. Concluiu-se que o lugar de solução dos litígios é perante o juiz de primeiro grau e o tribunal de apelação. A Corte Suprema não se destina a resolver litígios. A Corte Suprema toma em consideração
o litígio para desenvolver o direito. As coisas se passam, a partir de agora, então, mais ou menos da mesma forma daquilo que ocorre nos Estados Unidos através do certiorari. Sabe-se que a corte é uma corte de interpretação e não uma corte de correção, exatamente porque não há sentido em declarar a norma contida no texto. Cabe à corte elaborar a norma mediante o resultado de interpretação, que é uma reconstrução do direito a partir do texto. E é exatamente por isso que as suas decisões constituem precedentes que devem vincular todos os demais tribunais ordinários e juízes de primeiro grau. Eu agradeço muitíssimo a atenção que me foi dispensada. Novamente agradeço o honroso convite que me foi formulado. Muito obrigado.